Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e é claro, com muitas informações importantes nesta sexta bastante agitada dentro do nosso Gigante da Colina. Iremos falar, é claro, sobre reforços, vamos trazer novidades e um contato exclusivo com o vice-presidente do Tucumã, sobre Manuel Capasso. Vamos falar aqui, pese está isso, se realmente o Vasco tem negociações pela contratação desse grande zagueiro do futebol argentino e falar também sobre Emanuel, o atacante que hoje veste a camisa do Minnesota United e brilhou no futebol argentino pelo Boca Juniors. Entramos em contato com o empresário do jogador hoje. Será que temos novidades a trazer a vocês? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a entrevista coletiva do Lucas Piton, novo reforço do Vasco, falar sobre entrevista também do Barbieri, a Vasco TV, o técnico do Gigante da Colina, deu aí detalhes importantes desta pré-temporada e é claro, a gente vai falar sobre isso e muitas outras informações a você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscreva-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Nesse momento estamos com 81.475 inscritos. A nossa meta ainda hoje é chegar à marca dos 81.500. Então é claro, falta bem pouco e conto com a sua ajuda. Aqui embaixo, se inscreva, ajude o crescimento do nosso canal. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e não esqueça de ativar o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você também fique por dentro de tudo que acontece dentro do Vasco da Gama. E deixe aqui também os seus comentários sobre a sua expectativa para 2023, se vale o investimento em Emanuel Reynoso e também se você acha que o Manuel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã, também seria um bom reforço para a próxima temporada. Faço questão de responder a todos vocês, como eu fiz pela parte da tarde no Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar sobre Vasco da Gama e antes de entrar no assunto sobre contratações, contatos exclusivos que eu fiz aqui com o vice-presidente do Atlético Tucumã e também com o empresário do Emanuel Reynoso, quero falar aqui rapidamente sobre duas informações importantíssimas. A primeira é como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Hoje, Carlos Palacios desembarcou em território chileno. Lembrando, o atleta assinou um vínculo contratual de 1 ano emprestado ao Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo vai pagar R$1,5 milhão ao Vasco da Gama pelo empréstimo e caso o Colo-Colo no final desse contrato queira comprar o Palácio em definitivo, terá que pagar ao Gigante da Colina R$9,6 milhões. Ou seja, a negociação num geral pode chegar aos cofres aí, ajudar, né, os cofres do Vasco em R$11,1 milhões pela cotação atual, um valor importante, um valor que com toda certeza irá ajudar o Vasco aí a se reestruturar ainda mais fora do campo. O atleta chegou com muita imprensa, inclusive o esperando no aeroporto lá do Chile, e ele agora assina um vínculo contratual. A expectativa é que amanhã ele esteja chegando ao CT do Colo-Colo para realizar exames médicos e assinar esse contrato. Além disso, outra informação importante extracampo, falar sobre Vasco e Flamengo. Sim, alô torcedor maranhense, o que acontece? Temos informações importantes aqui a trazer a vocês, pois tivemos a novidade nesta parte da tarde que empresários do Maranhão já abriram negociações para levar Vasco e Flamengo para a capital maranhense. O objetivo é levar esse grande clássico, considerado o clássico dos milhões, para o local, para a cidade São Luís do Maranhão. Esse jogo vai acontecer no dia 5 de março. Esse jogo, é claro, caso venha a ser levado para lá, será jogado no estádio, né? Ia falar arena, mas é estádio do Castelão. A arena fica lá em Fortaleza, Ceará. O estádio do Castelão fica em São Luís, no Maranhão. Então, rapaziada, fiquem de olho, as negociações já estão acontecendo e a última vez, né, que o Flamengo jogou lá no Maranhão foi no dia 24 de novembro de 2014. O Vasco vem jogando nas últimas temporadas, mas a expectativa é que essas duas torcidas gigantescas, que a torcida do Vasco é gigante, tão qual a do Flamengo, é que venha ser um jogo realmente muito público, o considerado clássico dos milhões
em outra cidade, em outro estado. Tá na expectativa? Se você é um torcedor do Maranhão, é claro, vai nessa partida caso venha a ser confirmado. Deixa aqui nos comentários, o certo é, as coisas já começaram a acontecer. E é claro, sobre reforços, temos novidades também a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. O que acontece, torcedor vascaíno? Hoje entramos em contato com duas pessoas importantíssimas. A primeira, no caso, o presidente, ou aliás, o vice-presidente do Atlético Tucumã. Entramos em contato com o mesmo para saber sobre a situação no caso, Manuel Capasso, zagueiro que veste a camisa do Atlético Tucumã, que tem realmente o nome ligado ao Vasco da Gama nesses últimos dias. A gente vai buscar saber o que está acontecendo, se realmente há alguma coisa entre Vasco da Gama e Atlético Tucumã pela contratação desse atleta. E o que foi me passado é o seguinte, que realmente, de fato, houve negociações, houve uma procura grande do Vasco pela contratação do Manuel Capasso. Porém, nesse momento, o que o vice-presidente do Atlético Tucumã, clube argentino, que detém os direitos econômicos do jogador, que se chama Miguel Abandandolo, falou que há 20 dias, mais ou menos, que houve o último contato do Vasco. Nesse momento, não há nenhum tipo de contato entre Vasco da Gama e a diretoria do Atlético Tucumã. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu faço questão. Porque no Acorda Vascão de hoje, se eu não me engano, ou no Boa Noite Gigante de ontem, eu falei sobre o Manuel Capasso, que o Vasco estava tentando aí novamente entrar em contato para buscar aí realmente negociar por esse jogador. A imprensa argentina vinha falando sobre isso e eu quis tirar essa prova dos 9, entrando diretamente em contato com o dirigente do clube, e o vice-presidente é alguém que lida diretamente com as negociações desse clube argentino. O contato, segundo informações da imprensa argentina, de fato, voltou a acontecer, mas tende a acontecer diretamente ao seu empresário. O empresário do Atlético Tucumã, aliás, o empresário, do Manuel Capasso, o jogador, tem esse desejo de vestir a camisa do Vasco. Porém, até o momento, com o clube argentino, nada aconteceu. Foi me confirmado pelo seu dirigente, vice-presidente, o VP de futebol do Atlético Tucumã, que realmente, nesse momento, não há nada entre Vasco da Gama e o clube do futebol argentino. A gente vai ficar de olho, a gente vai seguir realmente buscando novidades. O próprio Manuel Capasso, em uma entrevista ao Canal 7 de Esportes, confirmou que houve sim conversas entre Atlético Tucumã e Vasco. Ele numa entrevista deixou bem claro sobre isso, disse que houve conversas sim também entre seu empresário e Vasco da Gama, mas que no momento ele não sabia de nada e deixou essa parte diretamente para os seus representantes resolverem. É um jogador de bastante qualidade, é uma das grandes promessas do futebol argentino. O Vasco buscando um atleta para a posição, vê o Manuel Capasso realmente com uma grande possibilidade de contratação, mas volto a repetir, nesse momento, segundo o vice-presidente do clube, não há nada entre as partes. E também, outro contato que eu tive foi com o empresário do Emanuel Reynoso, esse atleta que está aparecendo aí nas imagens para vocês. Eu entrei em contato com ele para saber o que nesse momento estava acontecendo entre os clubes, pois o Emanuel Reynoso é um jogador cogitado no Vasco da Gama. É um atleta de bastante qualidade, é um jogador que de fato é de 27 anos, mesmo tendo uma idade até mesmo avançada, desperta o interesse do Vasco e também de vários outros clubes do futebol brasileiro. E eu quis saber, porque segundo informações, o atleta teria sido oferecido ao Gigante da Colina. E devido a isso, o primeiro interesse, no caso, foi oferecido, teve seu nome ligado, e o Vasco demonstrou um interesse inicial. Os valores já teriam até sido colocados na mesa da diretoria Cruz Maltina, 6 milhões de euros, mais R$500 mil mensais para conseguir a contratação desse jogador e tirá-lo do Minnesota United. E eu entrei em contato com o empresário do atleta. E o que foi me passado, gente, é o seguinte, ele me respondeu da seguinte maneira: eu não converso com a imprensa, mas se você quiser falar comigo, volta na segunda-feira. Foi exatamente isso que ele me disse. Eu achei muito estranho, porque a gente que trabalha tem esse feeling, sabe muito bem que quando não há negociações, ainda mais se tratando de empresários do mercado sul-americano, é algo muito diferente. É um contato diferente com as pessoas, com profissionais, com agentes da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru. É um outro tipo de conversa, Porque é muito mais fácil, é muito mais simples a gente conversar com pessoas daqui, e até o comportamento, a reação é completamente diferente de pessoas de outro país que senão o nosso, que senão o Brasil. E a partir do momento que ele me deu essa abertura
de falar, olha só, eu não converso com a imprensa, mas se você quiser, volta segunda-feira que a gente conversa. Eu achei estranho. Pelo meu feeling, achei que realmente há alguma coisa, que o Vasco realmente fez contato e que as coisas podem avançar. O Vasco procura um jogador com características semelhantes à do Emanuel Reynoso no mercado. E quem sabe, se o Vasco conseguir abaixar a pedida, não pode conseguir a contratação do atleta. Então eu já te aviso, gente. Segunda-feira voltem aqui. Provavelmente no Acorda Vascão eu não vou conseguir ter essa notícia, que eu gravo na madrugada, no Fala Gigante também deve ser muito difícil, mas com toda certeza no Boa Noite da segunda-feira, por volta das 7h30 da noite, podem voltar aqui, que eu já vou ter essa notícia se tratando do Emanuel Reynoso. Quando eu tenho a notícia eu falo com vocês e eu já antecipo. Segunda-feira à noite estarei em mãos com o que está acontecendo entre Vasco da Gama e, no caso, o empresário do jogador, sobre a possível contratação desse atleta. 6 milhões de euros, mais R$0,5 milhões mensais para conseguir a contratação. Vale a pena? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Então, rapaziada, é isso que nós temos para falar sobre esses contatos exclusivos, mas não para por aí, pois ainda temos novidades. Como tá aparecendo aí na imagem para vocês, hoje foi dia de mais um treino no CT Moacir Barbosa. Muita chuva no Rio de Janeiro, realmente uma chuva além do normal hoje na cidade carioca, mas mesmo debaixo de muita chuva, o Vasco foi até o CT Moacir Barbosa treinar, focado aí principalmente nessa pré-temporada que estará acontecendo nos Estados Unidos, em 2 amistosos contra River Plate e Inter Miami. Treino, é claro, comandado pelo novo técnico Maurício Barbieri. E o treinador, inclusive, deu uma entrevista exclusiva à Vasco TV, avaliando esses primeiros treinamentos do Vasco no início da temporada. E é claro, a gente faz questão de trazer aí para vocês as palavras do Maurício Barbieri, deixando bem claro o que ele acha do Vasco da Gama e o que ele vem sentindo desse primeiro momento dentro do Gigante da Colina. Um início de trabalho, com algumas chegadas, algumas saídas, então a gente está nesse processo de reformulação, de construção do elenco. Em paralelo a isso, tentando construir uma ideia e uma forma de jogar, né? Então, com aqueles que já estavam, que permaneceram na temporada passada, a gente vem tentando construir isso. E à medida que os jogadores novos vêm chegando, a gente vai inserindo eles no processo. É um desafio bacana, mas não deixa de ser um desafio importante. Muitas vezes a gente consegue avançar e trabalhar alguns conteúdos, mas toda vez que chega um elemento novo, a gente precisa tentar inserir, dar alguns passos atrás, tentar fazer com que todo mundo se aproxime de estar no mesmo estágio, né? E eu acho que isso ainda vai levar algumas semanas à medida que jogadores novos forem chegando. Então, rapaziada, como apareceu aí na imagem pra vocês, ou aliás, apareceu no vídeo, né, a vocês, realmente o Maurício Barbieri bastante focado e, é claro, as dificuldades que acontecem. E dificuldade, inclusive, ele irá enfrentar, pois como tá aparecendo também agora sim na imagem, a gente vê essa linha de 4 que apareceu num vídeo, numa gravação de treino da Vasco TV. Essa linha de 4 está sendo composta pelo Pumita Rodrigues, jogando pelo lado direito, Robson Bambu ao lado do Pumita Rodrigues, Léo Pelé jogando ao lado do Robson Bambu, formando a dupla de zaga, perdão, e lá na esquerda o Lucas Piton. E o que acontece, gente? A expectativa é que o Robson Bambu não venha a ser o titular. É que o Vasco traga um jogador para ser o titular da equipe. E automaticamente, nesse momento, sai Robson Bambu e esse novo atleta precisará entrar ainda no ritmo daquilo que o Maurício Barbieri quer para a equipe. Isso traz dificuldade e foi exatamente isso que o técnico do Vasco falou no vídeo. A dificuldade de chegar reforça toda hora o treinador, né, no caso o profissional, ter que ficar mostrando, apresentando o trabalho que é realizado dentro do Vasco, o estilo de jogo da equipe. Isso complica, mas é um trabalho que será importante para o restante da temporada, como ele falou, sempre tentar colocar todo mundo no mesmo nível técnico de conhecimento do trabalho. E também, além dessas palavras do Maurício Barbieri, e além do treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, hoje também teve entrevista coletiva do Lucas Piton. O novo reforço do Vasco da Gama foi apresentado hoje oficialmente como a nova contratação para 2023. Uma entrevista muito importante, ele que vestirá a camisa de número 36 do Gigante da Colina, e ele parece estar muito empolgado. Sobre o projeto, o Lucas Piton deixou bem claro que o Vasco é um clube muito grande, acredita muito no projeto, e a camisa, meus amigos, segundo ele, é uma camisa pesada. Se liga só no que o lateral esquerdo falou durante a entrevista coletiva. Você já falou da grandeza do Vasco, é um clube muito grande, creio que venho para ajudar da melhor maneira possível o Vasco. Se todos nós pensarmos na unidade Vasco da Gama, que é um clube muito grande, muito gigante, tanto no futebol brasileiro quanto mundialmente, creio que tem tudo para dar certo. E
E para mim, as minhas características é que eu sou um lateral muito ofensivo. Creio que vou trabalhar bastante para ajudar muito o Vasco e muito bem nos jogos e tanto nos treinos. E não para por aí, pois muito tem se falado sobre o lateral esquerdo, que atacando ele é muito bom, mas defendendo ele é muito ruim. E para tirar qualquer tipo de crítica de cima dele, ele fez questão de se posicionar sobre isso. Deixou bem claro que sim, é um jogador bastante ofensivo, mas se tratando da parte defensiva, segundo ele não deixa nada a desejar. Então também se liga só nas palavras do lateral esquerdo, Cruz Maltino. Então, minhas características que eu vejo que são muito importantes sou um cara muito ofensivo, mas também não deixo a desejar na parte defensiva. Creio que eu tenho um pensamento muito rápido, porque vim do futsal, e o futsal me traz isso, me traz um pensamento muito rápido. Quando eu vou receber um passe, eu já sei o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, então creio que é uma característica muito forte minha. E aí, torcedor animado com o novo reforço? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui, este foi o Boa Noite Gigante, último vídeo desta sexta-feira, e amanhã, sabadão, primeiro dia aí de fato desse final de semana, estaremos aqui também às 7 horas da manhã, como sempre, falando de Vasco pra vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.